Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, Bruna. O assunto hoje, separei um tema legal, né? Que é um tema que fala sobre... Eu vou dar uma desmistificada nesse assunto, que é bem comum para todos nós, que é a coisa mais certa que temos na nossa vida, que é a passagem para outro plano, para outro endereço cósmico, né? A morte do corpo físico. Ou seja, a morte não existe. Tudo é início e fim de ciclo. A gente só continua de uma outra forma. É um contínuo. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Eu vou desmistificar algumas coisas. Vou falar conforme a minha experiência, conforme as minhas vivências. Nunca é uma verdade absoluta, mas são coisas que a gente vive, né? Pô, mas esse negócio tá estranho. Ah, aqui, cara. Pô, caramba. Aê. Ixi, tá estranho mesmo. Ah, e agora? Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Então o assunto hoje é realmente a desmistificação, né? Ah, meu pai, e agora? Vou ter que trocar de negócio aqui para conseguir ver se... Boa noite, pessoal. Tá, vamos lá. A morte é a maior das ilusões terrenas. Bem, beleza, para começar, começamos bem aí com a Bruna dando essa opinião, que é muito válida. E realmente assim, ó. Se nós, humanidade, como seres humanos, não tivéssemos esse medo que temos da morte, né? Porque é algo para nós tão obscuro, tão, vamos dizer, insondável, né? Para nós, principalmente aqui no Ocidente, porque a gente vem com um histórico de muitos anos batendo nessa tecla, que morreu, acabou, que morreu, vai para o inferno. Então todo mundo tem um medo danado de morrer, né? Quem é que quer ir para o inferno, né? Ninguém. Então isso é por isso que há tanto tabu em relação à morte. E se nós tivéssemos a consciência, quando eu digo consciência, é não só um entendimento mental de conhecimento, é além do conhecimento, é a experiência internalizada, a consciência dentro da gente. Que, cara, tudo que eu fizer é um plantio. Minha consciência é a única coisa que continua. Então, como é que eu quero estar depois que eu desencarnar? Eu quero estar assim, assado. Então eu vou plantar, né? Eu quero colher feijão. Então, vou plantar feijão, pô. Quero colher abóbora. Vou plantar abóbora, né? Então, é isso. Se nós tivéssemos apenas essa consciência, a maior parte dos medos que nós temos, no fundo, são medos da morte. Porque o nosso ego, o nosso personagem que a gente interpreta aqui, ele tem o medo de morrer, a coisa mais séria do mundo. Ele tem muito medo de morrer. Ele acha que é só isso aqui e acabou. Mas isso é uma visão totalmente materialista, uma visão em 3 dimensões só. Tá? É uma percepção mental. É do ego mesmo. Tá? Então, o que eu venho trazer para vocês? Algumas desmistificações de pessoas que falam, que a gente ouve falar. Então, todos nós, a coisa mais certa, né? Então, o papel aqui não é dizer assim, tá todo mundo errado e eu tô certo. Não, o meu papel aqui é falar de experiências que a gente vive. E agora eu vou trazer uma forma mais, vamos dizer, trazer várias fontes e formas de visão da tal da morte, para ver se começa a ficar mais leve esse assunto, tá? Por quê?
que, querendo ou não, todas as noites, quando nós deitamos no travesseiro e dormimos, o nosso espírito sai do corpo e é ali nós morremos, né? Ou seja, terminou aquele dia, nós morremos para aquele dia. E a gente sai do corpo, vai para o plano astral, cada um vai para onde a sua vibração leva. Então aquilo ali, querendo ou não, é um exemplo de uma morte. Ok? Aí a gente retorna para o corpo, renasce, tem mais oportunidade mais um dia, tá? Isso é todos os dias. Todos nós, todo ser encarnado, a partir de que nasceu lá na infância, a cada segundo do seu tempo, ele está mais próximo da sua morte, ou seja, do seu desencarne. Não vou usar a palavra morte porque é uma palavra que eu não acredito na morte. Ou seja, é fim de um ciclo, início de outro. Ou seja, se eu falar, é o nascimento, né? Vocês não vai soar estranho para vocês. Por quê? Porque é o nascimento. Eu estou nascendo lá no plano espiritual. Então, quando eu estou no plano espiritual, seja em colônia, seja em umbral, seja não importa onde for, e o pessoal, vamos dizer, responsável, a minha hierarquia espiritual, o pessoal responsável, os engenheiros kármicos, né? A espiritualidade, vamos dizer que tem um controle maior sobre isso, diz, agora tu vai reencarnar. Lá no plano espiritual eu estou morrendo também, porque agora esse cara não vai voltar aqui por um bom tempo, porque ele vai lá para a terceira dimensão, e aí talvez lá ele entra no esquecimento e talvez ele perca a referência daqui, né? Então, ele vai morrer aqui para nós por um tempo, ou seja, vai tirar umas férias e se tudo correr bem ele volta, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Bom, porque às vezes a gente desencarna e vai para outro lugar, conforme a nossa consciência, conforme o que a gente plantou, tá? Aí vocês podem dizer assim, como tu sabe disso? Tu já morreu? Sim, todos nós já morremos muitas vezes. Como eu disse, um exemplo de morte é o desdobramento, né? A gente desdobra, sai do corpo. Tem pessoas que fazem isso conscientemente, tem pessoas que não fazem isso conscientemente. Eu não sou um projetor astral, comumente, não é comum para mim estar consciente, mas já tive algumas projeções astrais conscientes. Que mais, como eu posso dizer que eu já morri? Em trabalhos, em vários trabalhos iniciáticos, né? Em várias consagrações de ayahuasca também. Tudo isso foi formas de eu sentir que eu não era esse corpo físico e deixar morrer e tipo me entregar, tipo, bom, seja feita a tua vontade, né? Eu disse para a fonte criadora e deixei, me entreguei e aí, claro, aí eu vi que o poder e quem eu era não era aquele corpo físico. Depois, claro, eu morria por um período e depois voltava. Já aconteceu várias vezes. Então, quando a gente vai nos nossos limites, querendo ou não, é uma forma de morrer também. E aí a gente renasce mais forte, renasce com uma consciência, um aprendizado, né? Então, esse é um assunto. Então, por esse assunto que chegou depois, veja essa introdução que eu dei, que é muito importante, tá? E esse assunto agora que eu vou desmistificar, que as pessoas falam, vai virar uma estrelinha no céu, vai cuidar da gente lá em cima, lá de cima. São visões românticas e ao mesmo tempo é uma ignorância, né, das pessoas por não saberem mesmo, por nunca terem ou estudado ou se aprofundado, porque também só estudar não é o suficiente, né? Só ler um livro, aquilo ali vai te trazer uma visão, vai te trazer uma conexão, pode trazer até um sentido dentro do teu coração, mas é necessário tu ir um pouco mais a fundo para tu saber se aquilo é uma verdade ou não. Então, quando a pessoa diz, vai cuidar de nós lá em cima, a pessoa, vai pro céu, cara, isso é mentira, tudo isso é mentira, tá? Infelizmente. Por quê? Porque aquela pessoa às vezes é um louco aqui na vida, é uma pessoa totalmente inconsciente, a pessoa só fez merda às vezes não, às vezes passou dormindo toda uma encarnação, e aí desencarnou, cara, ela vai continuar, só que quando a gente está no corpo físico, esse corpo físico aqui é um filtro, né? O nosso mental inferior, cheio dos seus instintos, ele pensa, ele traz para a nossa mente, né? Um pensamento, um sentimento, e o corpo manifesta, mas leva um tempo até isso acontecer. Tanto é que as doenças elas vão se estabelecendo no campo mental, emocional,
espiritual muito antes para até se manifestarem no físico, é muito tempo. Lá no plano astral, sem esse filtro do corpo físico, é imediato. Pensou, sentiu, pum, aconteceu. Imediatamente tu é projetado a sentir aquilo. Ah, medo. Tem uma história bem. Uma história, não sei se é hindu. Acho que é hindu essa história. Agora eu vou contar essa história. Que é o cara que da árvore dos desejos. E é isso que acontece no plano astral. Pensou, sentiu. Ah, eu tenho medo de cobra. Imediatamente vai vir um monte de cobra na tua volta e tu vai morrer de medo. Se tu não aprender a controlar. Então é conforme a tua consciência. Então por isso que se diz, o vale do suicida. A pessoa se suicidou, vai para um lugar onde a consciência dela, vários suicidas também estão lá. Ela vai se confrontar com vários iguais a ela, né? Que mais? Vale dos Espíritos. Então, cara, são visões românticas dos umbrais, das trevas, né? Mas existem lugares assim, porque os umbrais são formados por consciência, são lugares, não são lugares físicos, são lugares, não são geográficos, são formados pela consciência de várias pessoas que manifestam aquilo no plano astral e realmente parece material, né? Lá naquela realidade. Então, no astral, como eu disse, pensou, foi para o lugar, imediatamente. Então, lembre quem já viu aquele filme do André Luiz, o Nosso Lar. Lembre que num momento lá ele baixou a vibração dele, eu não me lembro muito. Acho que não sei se ele viu a mulher dele com outro. Eu sei que ele ficou brabo lá e imediatamente ele foi parar lá numa zona já trevosa e tal, por causa porque foi onde a vibração dele levou ele imediatamente, tá? Então a gente, essa história de, cara, às vezes a pessoa não tem consciência nem de nada aqui, do plano espiritual. Vive na Matrix, vive cara, enxergando só o material, sem conhecimento, sem, né, consciência mesmo. E aí a pessoa vai para lá e vai cuidar dos outros que estão aqui? Claro que não vai. Ela mal consegue cuidar dela, né? Ela mal vai conseguir cuidar dela. Se ela mal está conseguindo cuidar dela aqui, quando encarnada, quando desencarnada, a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Só que pior. Só que pior ainda. Sempre é pior. Por quê? Pior porque não tem esse filtro do corpo. As coisas acontecem muito rápido. Muito mais rápido que aqui na superfície. Tá? Na terceira dimensão. Porque tu vai para a quarta dimensão. A quarta dimensão, que é o plano espiritual aqui do planeta Terra, o plano astral aqui do planeta Terra, os umbrais, tudo é quarta dimensão. As coisas acontecem muito mais rápido. Tá? Pensou, criou, imediatamente. Tá? Então todos os teus medos virão à tona. Então por isso que quem consagra a ayahuasca tem uma certa experiência disso. Porque se confronta com a sua própria consciência. Mas obviamente quem está aberto a isso. Porque não quer dizer que quem consagra a ayahuasca acesse isso que eu estou falando. Porque muitas vezes a pessoa não está aberta, aí ela só molha os pezinhos. Aí muitas pessoas depois dizem, que eu sou espiritualizado, que eu consagrei já tantas vezes, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa molhou no máximo, foi com água até o tornozelo, não mergulhou nas profundezas. Tá? Porque ela não quer, ela tem medo. Tá? Então nenhuma ferramenta de fora vai te fazer tu criar consciência. Se tu não quiser ter consciência, se tu não quiser aprender, tu não vai, cara. Não adianta. É papo furado. Tu tem que realmente estar de coração aberto. Bom, eu quero ter essa experiência, eu quero mudar minha vida. Eu quero enxergar, eu quero enfrentar meus medos, seja o que for, né? E cada um no seu tempo também não tá errado, tá? É só para ilustrar por quê. Por que eu tô falando isso? Porque amanhã mesmo eu vou falar, só que tendo ligar a luz aqui. Amanhã mesmo eu vou falar um pouco, porque a gente tá no ápice da transição planetária e o troço tá feio mesmo, cara. Vou dizer sinceramente. E eu digo que feio assim, ó. Os negativos estão em todos os lugares que seriam de luz, entre aspas, né? Porque as pessoas estão mostrando quem são, né? E cada vez mais, né? Cada vez mais as pessoas estão mostrando quem realmente são, mostrando as suas sombras, né? Todos nós temos, mas tem uns que tem a sombra mais trabalhada e outros menos. E a maioria, cara, e querendo ou não, não sei se felizmente ou infelizmente, eu acho que é necessário, ponto, né? É o momento da Terra que realmente as sombras estão vindo à tona. Então muitas pessoas às vezes que botam o branquinho, que vou dar reikizinho, passezinho, cara, dentro delas tá cheio de coisa
preta negativa, e aí elas abrem portal para espírito negativo, e aí estão trabalhando sendo espírito, sendo espiritualista, os cambal, sugando a energia dos outros ainda, né? Sendo instrumento das trevas, ela, e claro, e obviamente, e ela acha que está fazendo uma baita de uma boa ação. Vai pelo ego, ela tá pelo ego, ela não tá pelo coração, ela não tá pelo aprendizado. Mas isso aí eu vou falar amanhã. Tá cheio, está cheio. Tá cheio. Então, preste bem atenção. A intenção que vocês forem, quando forem num centro, o que for, para buscar uma ajuda, vão com segurança, com firmeza. O que vocês vão buscar? Não deixe por conta deles. Porque tem muito espírito negativo sugando energia do pessoal. Tá? Então, vá com um propósito. Se não for com propósito, se for achando que alguém vai te salvar lá, não vai. Mas se for com propósito, não, eu vou buscar ajuda, eu quero uma clareza sobre isso. Mas a saída está dentro de ti. Tá? Com essa certeza tu vai encontrar ajuda. Tem que seja uma intuição, tá? Os espíritos de luz também estão nesses lugares. Só que como o pessoal está muito negativado, os negativos estão fazendo a festa. Né? Então, eu falei ali sobre o desencarne, tá? As pessoas dizem, que virou uma estrelinha. Que estrelinha, meu filho? Tu às vezes tu não tem a consciência tu não sabe nem o que tu tá fazendo aqui na Terra. Tu vive para comer, dormir. Chega lá do outro lado, tu vai ter as mesmas necessidades porque tu não trabalhou o teu desapego. Chega lá, aqui tu é um louco varrido por cigarro. Chega lá, tu vai ser um sedento por cigarro mais ainda. Por bebida, mais ainda. Tudo é exacerbado lá do outro lado. Por quê? Tu não trabalhou, tu nunca ficou sem, tu nunca te permitiu controlar teus vícios. Ah, não, eu não fico sem a minha pizza lá na sexta-feira. Chegou lá, meu, não tem pizza. E aí lá tu é mais um. E lá tu vai te juntar com milhares de caras também querendo pizza na sexta-feira. E vocês vão querer, daqui a pouco vira um bicho. Isso aí é o que mais se vê nas trevas e no umbral. Tá? O umbral as trevas é um pouco mais abaixo, tá? O umbral a gente chama de meio, tá? Então, quem está negativado vai direto para as trevas, e aí já é escravo. E tem muita gente que fica ali nesse umbral por um baita tempo. E aí vem para os lugares, aí vem para a superfície, fica vagando. Querendo ou não, aqui é umbral também, tá? As colônias que falam, que mostram nos filmes espíritas, tudo é dentro do umbral. São hospitais, colônias de resgate dentro dos umbrais. É para resgatar espíritos mesmo que têm condição de sair dali, né? Tipo uma ajuda. Tem merecimento, aí aquelas colônias estão ali, vão lá, resgatam aqueles espíritos. Mas tem muitos que acabam, ficam um tempo e não aceitam ajuda e vão embora. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter o mínimo básico de consciência sobre o que a gente está fazendo aqui, como é que funciona as leis que regem o universo, como é que funciona o plano espiritual. Né? Esse é o básico. Quer aprender sobre isso? Cara, tem literatura pra caramba. Não, eu quero mais a fundo. Eu quero aprender sobre as verdades universais, eu quero controlar, né, a minha energia. Eu quero saber, não ser mais escravo da energia dos outros. Bom, aí tu tem que ir para uma escola já que te traga conhecimento mais profundo, tá? Então são essas coisas que a gente precisa entender. Cara, tá tudo aí. E aí não é porque tu não conhece que não tá acontecendo. Vou te dizer uma coisa, pega uma pessoa analfabeta, pega um índio, não sabe falar português. Ele não sabe o que é a lei da gravidade, mas ele está sob essa ação dessa lei todo o tempo, senão ele estava voando. Senão ele voava, pulava e não voltava para o chão. Não. Então não importa se tu sabe ou se não sabe. Tu pode negar que não existe a lei da gravidade. Aí tu vai te atirar de cima de um prédio e vai cair. Tu vai largar o copo vai cair. E as leis que regem o universo, todas elas estão acontecendo, mesmo que tu não saiba. Então, quando a gente está indo contra as leis universais, a gente está nadando contra a correnteza.
E às vezes é bem pesado, né? Às vezes a pessoa está cansada de nadar. Então, a gente precisa, para sair um pouco do controle dessas forças negativas, né? Para parar um pouco de andar contra a correnteza, a gente precisa cuidar da parte espiritual, a gente precisa cuidar da mente e do espírito, e do corpo também. Cuidar do corpo, o que é? É alcalinizar teu corpo, é se libertar um pouco de açúcares e farinhas, é começar a comer alimento mais natural mesmo, comida de verdade, tá? Isso tudo faz diferença. Por quê? Porque tudo está cheio de metais tóxicos, metais pesados, e tudo, como a gente hoje em dia está sendo transpassado por inúmeras ondas, frequência de Wi-Fi, de internet, de rádio, né? E como a Terra é um planeta ainda que está num processo de transição, que ainda forças negativas não querem largar o controle que eles têm, então eles estão mandando chumbo grosso para cima de nós. Por isso que tem um monte de gente com TDAH, por isso que a gente está sofrendo de ansiedade, porque, querendo ou não, está sendo depurado, isso está vindo tudo à tona, e só que está tenso. Então a gente precisa trazer consciência também para o corpo físico, trazer consciência para a nossa mente, o que a gente está pensando, quais são os pensamentos que vêm no dia a dia. Isso é meu, isso não é meu? Da onde vem? Não, se não é meu, é isso que eu quero para minha vida? Não, não é. Então eu devolvo para o lugar de origem. Essas coisas que a gente precisa aprender, básica, né? E aí saber controlar. Aí tu começa a controlar a tua energia, né? Tu não desperdiça mais energia. E tu começa a ter mais força para fazer as coisas que tu quer, começa a ter mais criatividade, né? E tudo isso é empoderamento pessoal. Então, quando eu digo espiritual, não está separado nada. Espiritual é tudo, é corpo, mente, espírito, está tudo junto. Não tem como separar. Até para os negócios é bom tu tá uma frequência elevada, porque tu vai atrair pessoas boas para fazer negócio, né? Pessoas sérias, pessoas que pagam, etc, etc. Quando a gente está vibrando na ganância, vibrando na escassez, a gente vai atrair pessoas com problema também. Tudo é eletromagnetismo, tudo a gente acaba atraindo conforme a nossa vibração tá, ou o que a gente precisa aprender, tá? E aí às vezes a gente não quer assumir isso aí, a gente não quer aceitar isso aí, mas infelizmente é. O universo tudo é energia, né? Eu emito uma energia, vocês emitem outras e a gente acaba se conectando por ressonância. Bom, então em relação ao que eu falei do desencarno, a vida é um contínuo. O simples fato de a gente entender isso, internalizar, não só entender, internalizar e ter consciência disso, nos tira de grandes problemas. A gente para de ter medo. Nós também nós somos um espírito, então a gente para com esse negócio de ter medo de espírito. A gente começa a assumir o nosso poder, a gente começa a conhecer que a gente tem guardiões que nos guardam, que nos cuidam, a gente não precisa ter medo. Então a gente começa a trabalhar com essas forças a nosso favor, né? Então essa é a importância de saber que, e aí como eu falei, né? Como é um contínuo, quando eu desencarnar, o perecer dessa roupagem física, morreu, eu sigo. Então, cara, como é que eu quero estar quando desencarnar? Como é que eu quero estar minha consciência? Eu quero desenvolver, deixar um legado, eu quero deixar uma pegada aqui nesse mundo. Eu não quero, né? Eu escrevi um livro, estou escrevendo outro. Cara, eu quero deixar muito mais. Eu quero deixar algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Tá? Ah, mas eu não escrevo livro, ok, mas então tu deixa o legado e deixar de fazer a diferença na vida do teu filho. Né? Ensinar coisas boas. Então já é um legado também. Então é encontrar um motivo, né? Um propósito, não é só um motivo. Um propósito que te motive a estar aqui. E não só comer, dormir e procriar. Isso aí os animais fazem com maestria e a gente já passou da fase evolutiva do reino animal há bastante tempo, há alguns milhões de anos, bilhões de anos, tá? Então, se a gente já é ser humano, bilhares de anos já se passaram. Lembrando que a escala evolutiva é o reino mineral, reino vegetal,
reino animal e reino hominal. Somos nós, os homens. Tá? Então isso aqui, nessa realidade, nesse nosso universo local, é isso aí, é assim. Mas a gente não precisou fazer isso aqui tudo na Terra, né? A gente fez em outros lugares e foi passando, tá? Então o que eu quero falar mais? Sobre a gente desmistificar no plano espiritual. Muitas vezes, por falta de consciência, a gente fica se libertar dos apegos. A gente fica chamando aquela pessoa que desencarnou com saudade. Saudade sempre a gente vai sentir, mas com apego, querendo que ela esteja aqui. Então a diferença da saudade pro apego é gigante. Saudade é, porra, eu gostei, lembrança daquele tempo que a gente teve junto, que a gente conviveu, que a gente trocou ideia. E apego é querendo que, tipo, cara, eu quero mudar a vida daquela pessoa. Aquela pessoa já morreu e eu quero que ela esteja aqui. Pela minha vontade, porque eu não posso ficar sem ela. Isso é apego. Só que aí, aquela pessoa às vezes não tem domínio ainda sobre suas emoções, ainda não tem consciência suficiente para se libertar de um apego, porque ela não plantou isso durante a encarnação. E aí o que acontece? Ela vai colar em ti. Pode ser um familiar teu. Aí diz, mas é pessoa, é minha mãe, eu tanto amo a minha mãe, a coisa que eu mais quero é que ela fique pertinho de mim. Só que ela pertinho de ti, desequilibrada, sem consciência, querendo conversar contigo, só que sem consciência, ela vai, energeticamente, vai atrapalhar a tua vida e tu tá atrapalhando a evolução dela. Ela tá atrapalhando o desprendimento dela. Porque ela não tá evoluindo nada, ficando presa pertinho de ti, e tu também não, tu tá te atrasando. Então, ou seja, vocês estão indo contra uma lei que rege o universo. Tá? E aí a pessoa não sabe. Então, em seguida a gente vê, eu já vi muito em apometria, familiares são os obsessores das pessoas. Quando eu digo obsessor é uma linguagem que eu não gosto de usar, mas ok, para ficar mais entendível. Os familiares são, às vezes, estão ali grudados, estão obsediando a pessoa. Às vezes um amigo ali. E aí tu tá pegando a carga toda, aquela pessoa é viciada em alguma coisa, e tu te vem aquela vontade de fazer tal coisa, né? Vícios, pensamentos, tu entra em ressonância com aqueles pensamentos da pessoa e aí tu sente, porque tu tem uma ligação, e a pessoa te vê como uma porta, né, de comunicação, muitas vezes. As pessoas que são já uma mediunidade um pouco mais aberta, elas, querendo ou não, também, elas no plano espiritual, elas são como lanternas para os espíritos, às vezes, buscar uma comunicação. E aí esses espíritos vão lá e tentam comunicar com aquela pessoa, e eles ficam na volta, e às vezes a pessoa, se ela não tem domínio da sua mediunidade, ela só sente, vai, só que está se atrasando, está sentindo aquela vibração, às vezes, negativa, de dor, de sofrimento, de angústia, de mágoa, coisa mal resolvida, um monte de coisa mal resolvida. É por isso que a gente tem que aprender a se perdoar e a perdoar o outro. Quando eu digo perdoar, não é dizer assim, passar a mão na cabeça pelas coisas que o outro fez errado. Perdoar é tipo, cara, tu fez, assume a tua responsabilidade pelo que tu fez, agora eu vou virar a página e não vou seguir vivendo. Eu não vou ficar preso a esse passado. Isso é perdoar. Tipo, cara, seja feliz, vai, segue a tua vida. Né? Eu te aceito assim como tu é, esse é um problema teu. Tu fez? Ok, beleza. Então, quando a gente não resolve essas coisas, todas essas coisas mal resolvidas, essas incompletudes, isso acaba nos puxando lá para aquele passado. Tu desencarnou com tudo isso aí, cara, meu Deus do céu. Vai tomar pau torto direito. Vai ficar preso nos lugares, vai ficar preso nas pessoas. Vai atrasar a vida das pessoas, vai te atrasar. Em horas tu vai estar revoltado, tu não consegue falar com a pessoa, aquela pessoa vai sentir. Aí tu vai te conectar com inimigos, tu vai ser um obsessor daquele inimigo. Então, lembrando, agora só para desmistificar um pouco da parte de obsessor, que na doutrina espírita eles falam como se o obsessor fosse mauzão e eu sou muito bonzinho e tipo, cara, eu tô sendo obsediado, que horror. Mas não é assim, tá? Não é assim por quê? Porque, cara, aquele obsessor, tu tem uma ligação com ele. Não importa se foi há 10 mil anos atrás, se foi nessa vida, tu tem uma ligação com ele. Então, a ligação kármica, né? Vocês já tiveram alguma vivência junto. Se ele está perto de ti e não quer sair, tem alguma coisa.
Aí tu vai ver, se tu puxar a ficha, tu vai ver, puta, tu já ferrou com a vida dele, e ele também já ferrou com a tua. E ciclos repetitivos. Aí vocês nascem junto, tá? Às vezes não nasce separado, fica. Às vezes tu já foi obsessor dele, tu não reencarnou e ficou no plano espiritual obsediando aquela encarnação inteira do cara. E aí quando daqui a pouco dá um desencontro, assim, né? Que é muito comum. E, cara, então é uma sucessão de obsessões. Então a gente tem que parar de achar que o outro que é o mal e eu sou o bom. Não, cara, a gente tem que se curar e esse espírito vai acabar saindo na nossa volta. Né? Porque a gente precisa realmente limpar essas relações conflitantes, por que a gente teve essas tretas, né? Curar esses sentimentos assim dentro de ti, que aí você não vão ter, ele não vai ter mais acesso a ti. E aí, claro, a espiritualidade de luz vai acabar. Bom, agora o Rômulo lá subiu um degrau. E o próprio espírito vai ver, porra, cara, fiz um monte de coisa, muita coisa ele se ferrou por causa minha. E no fim eu vi que o cara não há nada parou ele, parece que ele se superou cada vez mais. E nada que eu faça adianta, porque ele não parou. Ele aprendeu a perdoar, ele tá diferente. E aí aquele espírito pode até não se compadecer, não se arrepende de nada que fez contra ti. Mas aí por merecimento teu, se tu fez a tua parte, o próprio plano espiritual afasta aquele espírito e tu segue teu caminho. Então essas são as obsessões mais complexas, são as obsessões, não é a obsessão de esquina, né? Não tô falando de obsessão que tu passou na esquina e um espírito ali por ressonância, né? Por estar na mesma frequência que tu encostou do teu lado. Isso aí é encosto, né? Não estou falando desse tipo, estou falando de obsessões de processos kármicos, coisas que pessoas, espíritos que já foram ou familiares ou alguma coisa tua, tá? Aí, ou inimigos, né? Acabou ficando inimigo, né? Depois desencarna. E aí, como eu disse, às vezes tem obsessores que não são inimigos, são teus amigos, pai, mãe, tio, por justamente estarem apegados, não saber o que fazer, te ver como, acho que essa pessoa aqui é um portal para eu me comunicar, e eles ficam na volta querendo uma comunicação, mas às vezes tu também não sabe dar essa comunicação, tu não sabe, tu não consegue nem entender, tu fica só sentindo as coisas que o espírito está sentindo e fica te ferrando a tua vida. E tu não consegue sair daquilo e o espírito, tu não dá a comunicação, tu não tá ajudando ele nem tá te ajudando. Então fica uma estagnação total e uma ferração total, porque aí baixa a frequência e aí é porta para outros negativos. Vou contar um outro caso que eu vi esses dias numa apometria, esses tempos, não foi esses dias. A dor na morte é principal pelo apego, não aceitação. A Cher disse aí. Exatamente, Cher. É apego. Apego do que a gente querer controlar essa situação. Esses dias eu vi um espírito obsessor, familiar, obsediando uma pessoa. Obsediando não, conectado à pessoa. Só que aquele espírito estava sendo usado como uma porta de entrada para vir seres bem negativados sugar a energia daquela pessoa. Ele estava de escravo. Ele não tinha consciência. Aqueles espíritos negativos dominaram eles, sabiam como é que funcionava o esquema lá. Então, por isso a importância de tu ter uma consciência, porque quando tu morrer, tu não vira escravo de ninguém. Tu sabe te defender. Opa, aqui não, meu amigo, aqui não. Aí não te leva assim, senão tu vai virar escravo. Não quero saber disso, isso tudo é bobagem. Beleza, vai virar escravo, infelizmente. A não ser que tu tenha muito merecimento, muito mesmo. Tá? E mesmo assim vai ficar rolando no umbral um baita tempo porque não tem consciência. E aí nem o espírito de luz pode fazer nada, porque tu escolheu isso. Lembrando que nenhum espírito de luz tem o poder de interferir no teu livre-arbítrio. Eles são como um pai que fica à distância, olhando, e aí o filho escolhe um caminho que não vai ser legal, mas ele não pode fazer nada. É a escolha do filho. É assim que os espíritos, vamos dizer, da nossa hierarquia superior, fazem conosco. Eles não dizem, não, tu tem que ir por aqui, que aqui é o caminho. Não, porque o aprendizado é nós, precisamos ter as escolhas, as decisões, nós ir se ferrar ou não se ferrar. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Bom, mas eu acho que era isso aí a princípio. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Quem tem pergunta, pode largar aí qualquer coisa aí que a gente vai trocar ideia. Mas o assunto era esse, realmente, é para desmistificar um pouco isso. Então aquela pessoa que desencarnou não vai virar estrelinha, ela não vai cuidar de ti, tudo isso é papo furado, ela não vai para um lugar melhor,
A maioria não vai para o lugar melhor. Já fica bem claro isso. Então, cara, começa a estudar, entender como é que funciona as leis do universo agora. Porque tu não vai para o lugar melhor se tu continuar na ignorância. Tá? Tu vai para o lugar pior, vai te fuder. Essa é a verdade. Vai acabar te fudendo lá do outro lado e lá é pior. Então, aprende. Aprende aqui e lá vai ser ruim a treta. Tá? Essa historinha que vai para um lugar melhor é mentira. Isso é mentira, ainda mais deslavado. E outra, e não, também não cai na historinha do catolicismo, que vai para o inferno. A pessoa fica cheia de culpa a vida inteira, pagando dízimo, pagando escambau para a igreja, como eles fizeram isso, anos, com culpa, com medo, tipo, se eu der aqui, eu fui bom, eu dei tantos mil para a igreja. Não, tu só deu material, tu não deu nada de coração, cara. Tava era com medo e culpa. Por isso que tu deu. Então, isso aí, claro, obviamente eu não converso. As pessoas desse nível de consciência não entram na minha live, não falam, não são pessoas que buscam meus trabalhos. São pessoas que já querem algo além, que já transcenderam essa ignorância total, esse domínio, né? Mas o nosso inconsciente coletivo vem dessa formação. Então isso aí faz parte da gente também. A culpa. Por isso que as pessoas, não, tinham medo de morrer, porque, claro, estavam cheios de culpa, fizeram um monte de pecado, né? Vários pecados, aí, pum, vai desencarnar, vai pro inferno certo, né? Todo mundo fez alguma coisa errada na vida. Alguma não, várias, né? Mas é isso. A culpa não te tira desse lugar. O que te tira desse lugar é tu fazer diferente na próxima vez. Isso sim. Tá? E aí realmente muda a nossa história. A única forma de mudar a tua história, não importa o que tu fez, não importa quando tu fez, não importa que vida ou que existência, que realidade paralela, é tu fazer diferente a próxima vez. Ou seja, se eu matei, então traz vida agora. Se eu desmatei, agora eu planto. É assim. Essa é uma lei. Isso são conhecer as leis universais. Tá? Eu desmatei tantos milhões de árvores. Ok, nessa vida tu, agora, nesse momento, agora tu começa a plantar árvore. Começa a ensinar pessoas a plantar árvore. Começa a incentivar pessoas a plantar. Tá? Isso serve para tudo, não só para árvore. Né? Estou falando de um exemplo aleatório. Então fique atento a essas coisas. E sofrimento, agora numa visão também que é resquício desse catolicismo, dessa dor, dessa culpa, desse sofrimento. Eles achavam que sofrimento, eles falam muito de sofrer, né? Que acham que vão depurar os pecados sofrendo. É a maior mentira que nos contaram. Tu pode sofrer o quanto tu quiser. Teus pecados, as coisas, vamos dizer, o teu processo kármico que tu criou não vai ser amenizado pelo teu sofrimento. Tá? O que ameniza é o salto de consciência. Tu mudar a tua consciência. Tu sair do buraco do sofrimento e tu começar a fazer diferente. É a única coisa que muda tudo, o jogo. Por isso que é importante aprender e começar a fazer diferente a partir de agora. E nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Sempre é tempo. Tá? Então são essas coisas, pequenas coisas que fazem a diferença dentro da gente. Numa live é muito pouco para eu falar sobre isso. Mas quem quer estudar sobre isso, me procure que eu estou abrindo uma escola. Está começando essa semana. De universidades, espiritualidade universalista. Tá? Então é algo realmente diferente para a gente internalizar esses assuntos. Para a gente praticar, para a gente ver. Né? E ali, claro, obviamente, a egrégora vai trazer várias coisas para as pessoas, e a consciência para as pessoas ir virando as chaves dentro de si. Tá? Então são coisas que a gente precisa ir virando chaves. Ok? Gratidão e até amanhã. Amanhã eu vou falar um pouco da manipulação energética negativa nos centros dito de luz. Tá cheio! Tá cheio de negativo nos centros espíritas, umbandistas. Todos. Não tem religião mais. Qualquer lugar, mesmo que seja inicialmente o propósito fosse trazer luz, tá cheio de portais negativos e pessoas dando passagem para forças negativas atuarem e sugar a energia das pessoas. Tem forças do bem? Tem também. Mas ainda como a maioria ainda está presa no ego, ainda está preso nos seus instintos, a maioria
abre portais negativos. Infelizmente, tá acontecendo isso direto. Infelizmente. Mas tudo faz parte da transição planetária. A gente está no ápice dela. Então chegou o momento de a gente parar de mentir e contar mentirinha para nós, e a gente parar de acreditar na mentirinha dos outros. Tá? Valeu então, gratidão, uma boa noite a todos. Fique com Deus e até amanhã.